paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós separamos para estar dedicando ao aprendizado da Sua palavra, Senhor. Capacita-nos cada dia mais, Senhor, para estar falando do Seu imenso amor, falando do Seu evangelho que traz vida e vida em abundância, Senhor. Capacita-nos cada dia mais, dá-nos seus dons espirituais, Senhor, e desenvolve em nós esses dons, Senhor. Aperfeiçoa a nossa fé, Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando nos seus caminhos, Senhor, e que todos esses momentos, que tudo que a gente faça seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Oh, aleluia, muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 12, dos versículos de 1 a 12. Vamos falar sobre a parábola dos lavradores malvados. Deixo para vocês como indicação aqui no canal o livro de Mateus, no capítulo 21, dos versículos de 33 a 46. Deixo também para vocês como indicação complementar o livro de Lucas, o capítulo 20, dos versículos de 9 a 18. Então vamos lá, meus amados. Marcos, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arredou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. Então, nosso Senhor Jesus, começou a ensinar aquelas pessoas que estavam em volta dele, por meio de parábolas. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 5, do versículo 1 e 2, que fala da plantação de uvas de Deus, O profeta Isaías fala a respeito da plantação de Deus, fazendo, entre aspas, uma parábola sobre a plantação de uvas de um amigo que cuidou, protegeu, vigiou, plantou, semeou e fez de tudo para a sua plantação, para que sua plantação desse boas uvas. Porém, somente deu uvas azedas, O que eu interpreto é que o povo de Deus são as uvas que Deus cuida e protege. Porém, alguns se afastam de Deus e se tornam uvas azedas, Eu estou dando um pouquinho, adianto sobre o ensino de hoje, Mas, amados, uma árvore que é bem cuidada, ela é bem protegida, cuidada, é bem adubada, molhada no tempo certo, com todo cuidado. Mas essa árvore, se ela não der frutos,
é uma árvore que não tem, né, razão, entre aspas, para existir. Ela se torna uma árvore o quê? Inútil, uma vez que aquele que a plantou com o intuito de colher frutos, certo? Lá em Lucas capítulo 20, versículo 9, vai dizer: depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo, né? Então o Senhor Jesus estava contando que essa parábola para o povo. O Senhor Jesus, ele ensinava ao povo por meio de quê? Por meio de parábolas, mas, né, em particular com os seus discípulos e com os apóstolos, né, ele explicava as parábolas para aqueles que não a tinham entendido, né? Então, o Senhor Jesus falando essa parábola, que um homem plantou uma vinha, né, e a cercou, né, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Então este homem, ele fez essa plantação, né, a cercou, fez também, né, um lagar, né, que era o local onde eles pisavam as uvas para dar o suco ou o vinho, né. Ele edificou uma torre, né, acredito eu que seja uma torre de vigia, em que durante a noite alguém ficava, né, tomando conta para que nada acontecesse com aquela plantação. E aí esse homem, ele entregou aquela plantação, né, aquela vinha, entregou a lavradores. O que quer dizer? Trabalhadores que estariam, né, que têm o cargo de cuidar da vinha, de proteger, de cuidá-la, né? Na ausência do dono, eles seriam os responsáveis para nutrir, cuidar e ajudar no crescimento daquela vinha, né? Mas vamos ver mais à frente que esses lavradores eram o quê? Eram maus, né? Versículo 2. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Então, o dono da vinha, né, ele se ausentou, né, ele foi para fora da terra, partiu para fora da terra. E quando chegou o tempo da colheita, né, para a retirada, para receber o fruto daquela vinha, né, ele mandou um servo para ir receber o quê? O fruto da vinha dos lavradores que ele tinha colocado como responsável por aquela vinha, né? Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio, né? Então, quando este servo chegou até a vinha pedindo, né, a colheita que o seu senhor, que o dono da vinha tinha pedido, o que aqueles lavradores fizeram? Eles se apoderaram daquele servo, o feriram e mandaram embora sem nada, né? Então eles não quiseram entregar o produto da vinha ao seu dono original, pelo contrário, eles maltrataram o servo a qual o dono tinha mandado. Versículo 4. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado, né? Então, aquele dono da plantação, aquele homem, mandou outro servo. E esse servo também foi o quê? Maltratado por aqueles lavradores. Aqueles lavradores o apedrejaram, feriram a sua cabeça e mandaram que ele fosse embora depois de terem o quê? O afrontado, né? Afrontaram não só o servo, mas também o dono daquela vinha, né? Eles estavam desobedecendo ao dono da vinha. Estavam afrontando tanto o servo como, né, o dono. Então, depois que eles fizeram todas aquelas coisas e humilharam o servo, mandaram que o servo fosse embora novamente. Versículo 5. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram.
Então o dono daquela vinha continuou a enviar servos, né? E aqueles lavradores continuaram a fazer aquelas coisas. Alguns eles mataram e alguns eles feriram, né? Daqueles que estavam sendo enviados pelo dono da vinha. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho, né? Então, faltando somente mandar o seu filho amado, ele o que? Enviou o seu filho para ir até aquela vinha, ao encontro daqueles lavradores, para que recebesse da parte deles aquilo que cabia, né, por direito ao homem, né, ao dono da vinha. E ele indagou, dizendo que o quê? Que ao menos terão respeito ao meu filho. Se todos aqueles servos que estavam sendo enviados em seu nome, uns eles apedrejavam, outros eles batiam, outros eles matavam, o dono da vinha acreditou que mandando o seu filho amado, né, a ele, eles respeitariam, uma vez que ele era o quê? O seu herdeiro, uma figura de quê? Autoridade, né? Então eles teriam respeito pelo filho, né, daquele homem, do dono da vinha. Contudo, no versículo 7, mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Ao invés de eles verem que aquele que estava indo ao encontro deles, né, até a vinha, era o filho do dono, e ao invés de respeitarem ele assim, eles pensaram de uma forma mal, pensando: ele é o herdeiro, é aquele que vai receber a herança, é aquele que vai receber esta vinha após, né, após o dono, né? É o segundo, é o dono abaixo, né, daquele que nos colocou como lavradores, né? Então, ele vai receber essa herança. Se nós o matarmos, né, o que vai acontecer? Aquele dono da vinha vai ficar sem o herdeiro e logo nós vamos herdar a sua vinha. Então, a partir desse plano mau e esse mau pensamento, é isso que eles fizeram. Versículo 8. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha, né? Então, agarraram o filho do dono daquela vinha, o mataram e lançaram fora da vinha, quer dizer, jogaram fora das terras, né? Daquele local em que era pertencente ao pai, né? O pai daquele que estava sendo ali sofrendo a morte, né? Por conta desses lavradores maus. Versículo 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, observem, Senhor em S maiúsculo. Vou falar mais à frente. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros, né? Então o Senhor Jesus perguntando, nesta situação em que esses lavradores maus estavam fazendo isso, o que o Senhor faria? Logo, ia pegar aqueles lavradores maus, né, virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, aqueles lavradores maus que fizeram esses planos perversos e os executaram, né, eles seriam o quê? Destruídos. E o Senhor, o dono daquela vinha, sendo que o Senhor em S maiúsculo, observem, né, ele faz o quê? Ele entrega a vinha a outros lavradores, né? Versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Lá em Salmo 118, versículo 22 e 23 diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, né? Veio ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa,
né? Então nós observamos aqui que o Senhor Jesus, ele estava expondo, né, nesta parábola, o que ia acontecer contra a vida do Senhor Jesus, né? O que iria acontecer adiante, né, daquele pouco tempo em que o Senhor Jesus ministrou, né, no meio do povo. Ele iria ser o quê? Ele ia ser rejeitado pelo povo, pelos líderes, pelos principais sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, né? Ele seria rejeitado, né? Seria preso, né? Entregue pelos judeus aos não-judeus para ser o quê? Para ser crucificado, né? Então houve uma conspiração contra a vida do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também fala o quê? Do julgamento divino a todos os que rejeitaram e rejeitarão o quê? O nosso Senhor Jesus, né? Vamos fazer um comparativo com os elementos aqui dessa parábola, né? O homem, amados, o homem que ele arreda, né? Que ele plantou essa vinha, representa a Deus, né? A Deus Pai. Os lavradores que arrendaram, né? São a representação do povo de Israel, né? Porque o Senhor separou um povo entre as nações para ser chamado de seu povo, né? O povo de Deus. E quem foi esse povo que foi separado? O povo de Israel, né? Então, esses lavradores que arrendaram a terra representavam o povo de Israel. Aqueles servos que chegavam para receber o fruto daquela vinha para entregar ao seu legítimo dono, né, o senhor daquela vinha, foram quem? Foram os profetas que vieram no meio do povo entregar uma mensagem da parte de Deus. Mas muitos não creram nos profetas e a alguns apedrejaram e a alguns surraram e a alguns eles o quê? Eles mataram. Então, esses servos são o quê? São os profetas enviados por Deus, né? Os profetas. E quem é o filho amado, né? Que por último chega para tentar receber o fruto dessa vinha, mas ele também é o quê? Ele é rejeitado e morto por aqueles lavradores. Quem é? É o nosso Senhor Jesus, né? Então, o homem é Deus, os lavradores que arrendaram Israel, servos, os profetas e o Filho amado é o nosso Senhor Jesus, certo? Aqueles que tomam decisões ruins, que desagradam a Deus, essas pessoas dão o quê? Elas dão frutas amargas e azedas, né? Elas não dão bons frutos, certo? E uma árvore que não dá bons frutos é uma árvore que vai ser o quê? Vai ser cortada, certo? Continuando agora no versículo 12, que diz: E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e, deixando-o, foram-se. Então, aqueles que entenderam de quem o Senhor Jesus estava falando, que eram aqueles lavradores maus, eles compreenderam que o Senhor Jesus estava falando a respeito deles. Mas ainda assim, eles não se arrependeram dos desejos maus de seus corações. Pelo contrário, eles estavam tentando o quê? Buscando prender ao Senhor Jesus. Mas eles tinham medo da multidão. Porque se eles tentassem algo ali no meio da multidão que ia, né, se encontrar com o Senhor Jesus para serem curados, para aprenderem com o Senhor Jesus, eles poderiam ser o quê? Apedrejados por tentarem, né, contra o Senhor Jesus. Então, eles entenderam, amados, que o Senhor Jesus estava falando da parte deles. Mas ao invés
de como nos lavradores malvados na parábola, que tiveram várias oportunidades de se arrepender, né? Por quê? Porque o homem que plantou aquela vinha, ele mandou servos, vários servos, em várias ocasiões, né? Foi mandando servos, e eles maltratando e não entregando o que deveriam entregar, né? Não entregaram, davam frutos amargos e azedos. O que? Eles colhiam o fruto daquela vinha, mas davam o mal, né? Davam o mal de quê? De maltratar aqueles servos. Então, todas as vezes que chegavam a outros grupos de servos para receber daquela vinha, eles tinham a oportunidade de se arrependerem e pensarem: não, quer saber, está errado. Nós não somos os detentores do direito de ter essa vinha. Nós fomos colocados apenas como lavradores. Vamos entregar o produto da vinha para o seu legítimo dono. Mas eles não se arrependeram até o final, né? Eles esperaram até o final, acreditando que matando o herdeiro, filho do dono, eles ficariam com aquela vinha. Mas o que aconteceu, né? O senhor daquela vinha veio, né, virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, amados, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus e entenderam o que era acerca deles que o Senhor Jesus estava falando, ao invés de se arrependerem, eles preferiram continuar com seus desígnios nos seus corações, um desejo mal, né, de fazer o mal contra o Senhor Jesus, mas virá o quê? O julgamento divino, certo? Essa parábola parecia ser direcionada contra aqueles religiosos, né, que se opunham ao ministério do Senhor Jesus desde o começo, né? Desde o começo, eles não quiseram entregar a vinha ao Senhor Jesus, não creram no Senhor Jesus desde o começo, e o que? Elaboravam entre si planos para que conseguissem provas contra o Senhor Jesus. Então, desde o começo, eles não criam, né? Não criam do Senhor Jesus. Então, ali houve a compreensão de que Jesus era o Filho na parábola, né? Mas ainda assim, aqueles homens não se arrependeram, né? Não se arrependeram. Em Marcos 12:9, né, que a gente viu agora: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Aqui fala que o dono da plantação matará os lavradores maus e entregará a plantação a outros, né? Então, entende-se que aqueles que estava reservado lugar no reino de Deus, como lavradores, né, do povo de Deus, aqueles que deveriam estar trabalhando para o reino, né, aqueles que deveria ser dado a salvação por serem parte do povo de Deus, muitos estão perdendo a sua salvação e a sua posição como membros do povo de Deus, e aqueles que deveriam ficar fora do reino estão sendo salvos e levando aquilo que era reservado somente ao povo de Deus, né? Porque fala o quê? Que o Senhor daquela vinha vai destruir aqueles lavradores malvados e entregar a outros lavradores, estes que no tempo certo, no tempo da colheita, vão obedecer, ser obedientes e entregar a colheita no tempo certo. Pois os pecadores, as pessoas de má fama, os não-judeus, né? Aqui, os não-judeus, né? Aqui eu falo em termo genérico para classificar aqueles que se arrependem, né? Aqueles que pertenciam, entre aspas, ao mundo, que não pertenciam ao povo separado, o povo de Israel. Estão se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados e entregando-se a Deus, né? De corpo, alma e coração. Mas o povo que deveria ser do Senhor, né, daquela época, não se arrependeram e não
se entregaram verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, né? Então, eles não tiveram o quê? Um encontro real com Deus, né? Muitas passagens que vimos falando que as pessoas de má fama, né? Estavam o quê? Se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados e sendo perdoadas. Mas aquelas pessoas que pertenciam ao povo de Deus e deveriam estar mais dispostos a receber verdadeiramente o encontro real com Deus, estes não estavam o quê? Recebendo, né, a Deus com todo o seu coração, o adorando em espírito e em verdade, de todo o corpo, alma e coração. E é isso, meus amados. Nós vamos ver no próximo vídeo de estudo, a interrogação acerca do tributo, certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço.